Olá pessoal, tudo bem? A Rússia e a Coreia do Norte são países totalmente diferentes em vários aspectos de sua natureza geográfica, histórica, mas quando nós falamos em geopolítica, ambos têm um ponto de tensão muito forte na relação com os demais países da Europa, com os Estados Unidos e também com o Japão. Mesmo porque o ex-presidente norte-americano, o George Bush, classifica a Coreia do Norte como eixo do mal, junto com o Iraque e também um outro território no Oriente Médio, o Irã. Então você tem um conjunto de países que são ameaças à democracia mundial e à paz internacional na concepção do ex-presidente dos Estados Unidos. Além disso, quando nós temos que Joe Biden assume a presidência dos Estados Unidos, ele diz que Vladimir Putin é um assassino, evidenciando uma forte ruptura de relação entre Rússia e Estados Unidos. E a guerra de 2022, ou a operação militar de Vladimir Putin de 2022, sequer tinha começado. Nós temos então que Rússia e Coreia do Norte são países que estão discutindo uma possível reunião a fim de que a Coreia do Norte forneça armas para a Rússia. Isto faz com que os Estados Unidos fiquem de cabelo em pé e veja ou vire a sua atenção para o possível encontro da Rússia com a Coreia do Norte, e é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes, aqueles recados importantes. Eu gostaria de pedir a você que deixasse o like, se inscrevesse e, muito importante, compartilhe o nosso vídeo às pessoas que gostam de geopolítica para que elas venham debater conosco aqui os principais temas da geopolítica internacional, conforme fazemos nos nossos vídeos. Olá pessoal, tudo bem? Gostaria ainda de sugerir a você que baixe o nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, onde ali você tem recomendação de leitura com uma metodologia específica a fim de que você aprenda e compreenda as relações internacionais, a geopolítica através da geopolítica da Guerra Fria, do século XX, da própria Rússia e assim por diante. Então nós iremos falar a respeito destes dois países e desses dois indivíduos aí, que atemorizam o coração de muitos que os amam e aterrorizam também a alma de muitos que os odeiam. Bom, nós temos Kim Jong-un, governante da Coreia do Norte, e Vladimir Putin, governante da Rússia. Esses dois países, conforme mencionamos no início do nosso vídeo, na introdução, são países que têm uma postura geopolítica avessa, em alguma medida, aos rumos que o Ocidente, em especial os Estados Unidos, toma. Então nós temos dois países que não se dobram ao poderio militar, ao poderio econômico, etc., que tem os Estados Unidos no mundo, em especial. Então são sim rivais dos Estados Unidos em vários aspectos. Mas talvez esses países não estejam tão isolados e tão sozinhos, caso se concretize aí, eventualmente, a reunião prometida, ou ao menos prometida pela imprensa, que ocorreria entre Vladimir Putin e Kim Jong-un. Nós iremos falar aqui no vídeo de hoje a respeito ou das importantes relações que existem entre a Coreia do Norte e também a Rússia. Vejamos. Vamos comentar sobre as relações entre ambos, conforme acabamos de mencionar, onde seria o encontro, caso ele ocorra. Então, há o debate importante do possível encontro, mas onde seria, uma vez que Kim Jong-un é um governante que não gosta muito de sair do território da Coreia do Norte. Nós temos um país fortemente isolado, ou ainda além das sanções econômicas que são muito severas e fortes em relação à Coreia do Norte, especialmente por parte dos países ocidentais, nós temos que o governante Kim Jong-un é um governante que se auto-isola, ele não é afeito a viagens internacionais porque ele tem medo de sofrer algum atentado, algum ataque e a situação ficar complicada ali diante de alguma coisa do gênero. Além disso, vamos tentar entender em que medida esses países são parceiros, ok? E uma pergunta importante, será que nós teremos troca de armas por comida? Uma vez que a Coreia do Norte debate-se muito isso, a sua qualidade ruim da economia e a sua necessidade de alimentos, então nós teríamos que a Rússia poderia fornecer grãos de maneira mais barata ou até doar alimentos para a Coreia do Norte, uma vez que a Rússia tem toda uma importância hoje no cenário da geopolítica internacional quando pensamos no fornecimento de grãos para abastecer os mercados consumidores internacionais. A posição do Japão e da Coreia do Sul no que se refere à Coreia do Norte, a relação dos Estados Unidos e o modo como os Estados Unidos tem uma importante aproximação com o Japão e com a Coreia do Sul em oposição à Coreia do Norte, e iremos falar destes conteúdos. Vamos observar o mundo no mapa. Interessante observarmos aqui o mapa
e a distribuição geográfica dos territórios da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, que são países que ainda hoje estão em guerra. Isto porque a guerra entre ambos não termina na década de 50, porque nós temos apenas um armistício, que é uma espécie de suspensão da guerra temporariamente, né? Mas a posição geográfica é interessante de nós termos clareza de onde ocorre. Vejam aí. O território norte-coreano faz fronteira ao sul com um dos principais aliados dos Estados Unidos, que é a Coreia do Sul. Tudo bom? Então você tem aqui uma zona desmilitarizada e assim por diante. Agora, um outro cenário importante é observarmos o Japão, que está muito próximo também das tensões da Coreia do Norte, em especial uma Coreia do Norte militarizada e, além disso, com artefatos nucleares. Bem, temos que o principal parceiro comercial e geopolítico da Coreia do Norte é a China e, por sua vez, o principal parceiro geopolítico hoje da Coreia do Sul é os Estados Unidos. Então, se houver uma disputa envolvendo Estados Unidos e China, além das questões comerciais, da guerra comercial entre ambos e disputas tecnológicas, certamente estas duas regiões aqui, essas duas Coreias, vão ser afetadas de modo muito significativo, certo? Bem, aqui esse território é a Rússia. E a Rússia também faz fronteira na região com o território da Coreia do Norte. E o encontro entre o governante Kim Jong-un e Vladimir Putin seria justamente aqui em Vladivostok, que é uma região fronteiriça à Coreia do Norte, muito próxima, para onde eventualmente viajaria de trem o governante norte-coreano. Por enquanto, são especulações de que nós teremos um encontro entre Putin e Kim Jong-un. Isto não foi confirmado por Moscou e nem confirmado por Pyongyang por enquanto. Nós temos apenas a imprensa internacional, especialmente dos Estados Unidos, e acaba reverberando no debate internacional um possível encontro entre os dois governantes. Tá, mas e aquela foto que nós vimos no início do nosso vídeo? É um encontro entre Kim Jong-un e Putin, que já tem um tempo, em 2019, não é de agora, portanto. Então, a guerra sequer havia começado entre Rússia e Ucrânia de maneira significativa. Bem, a relação entre a Rússia e a Coreia do Norte se dá de uma maneira muito curiosa, porque ambos são símbolos do chamado socialismo real. Tudo bom? Então são ambos países que simbolizam o que foi o socialismo real, ou ao menos a Coreia do Norte ainda é um herdeiro importante do que é o chamado socialismo real. O país mais isolado do mundo, por causa de sanções econômicas, mas também por conta de termos o governante Kim Jong-un se isolando diplomaticamente e não fazendo viagens ao estrangeiro por medo, etc. Agora, o detalhe é que são potências nucleares. Em relação a isso, a Rússia é a principal potência nuclear do mundo em número de ogivas e a Coreia do Norte é um país também com artefatos nucleares, mas não signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Atômicas. Nós temos que, na década de 2000, as tensões entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos se elevaram de maneira bastante significativa por causa do projeto nuclear norte-coreano. E é nesse contexto, na década de 2000, que os Estados Unidos olhará para o cenário internacional e dirá que alguns países estão colocando em risco a paz internacional. Um deles, além do Irã e do Iraque, no Oriente Médio, é a Coreia do Norte. E em 2006 nós temos a Coreia do Norte fazendo ali testes nucleares, levando a uma tensão gigante às relações regionais da Coreia do Sul, do Japão, da China, envolvendo a Rússia e também os Estados Unidos. Nós temos que, diante disso, haverá encontro que é o encontro dos os seis lados assim chamados, envolvendo a questão nuclear da Coreia do Norte. Porém, em 2006, 2007, nós teremos ali testes nucleares da Coreia do Norte, isto faz com que haja um distanciamento desses encontros que ocorriam no âmbito do projeto nuclear da Coreia do Norte e tal, né? O encontro que vemos aqui neste slide é o de Medvedev, que é ex-presidente russo ali no contexto de 2011, e Kim Jong-il, que é ex-governante da Coreia do Norte ali no mesmo momento, em 2011, buscando reatar os debates e acordos nucleares envolvendo a Coreia do Norte e os demais atores ali. Conforme podemos observar, os atores envolvidos são os Estados Unidos, a China, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, o Japão e a Rússia. A proximidade geográfica desses países todos faz com que haja uma tensão gigante entre eles. Aí dirão que os Estados Unidos não estão presentes nesta região, geograficamente falando, em termos de território. Porém, tanto a Coreia do Sul, bem como o Japão, têm uma segurança
justamente por causa que são aliados dos Estados Unidos que garantem, em boa medida, a segurança desses países diante da China, da Rússia ou mesmo até da própria Coreia do Norte. Agora, por sua vez, a Coreia do Norte é o principal aliado, no caso, a China tem na Coreia do Norte uma importante aliança, e a Coreia do Norte tem na China o seu principal parceiro comercial, que é para onde a Coreia do Norte vende eventualmente seus produtos e é de onde a Coreia do Norte recebe ajuda, em especial na forma de alimento. Mesmo porque a economia na Coreia do Norte passa por vários problemas por conta da estatização, da centralização, mas muito se discute também que a problemática da economia da Coreia do Norte se dá por causa das sanções econômicas impostas à Coreia por parte dos Estados Unidos e aliados ocidentais especialmente. Bem, então é uma região bastante tensa e certamente o desenvolvimento nuclear da Coreia do Norte faria com que houvesse uma tensão elevando-se nesta região. E assim foi feito. Bom, temos então que só depois nós vamos ter um encontro entre Rússia e Coreia do Norte. E mais recentemente nós tivemos que o ministro da Defesa da Rússia, o Sergei Shoigu, viajou para a Coreia do Norte agora no ano de 2023, justamente para assistir ao desfile militar na Coreia do Norte, tudo bem? Então foi um encontro bastante importante, uma vez que a Rússia está em guerra. Esta guerra entre Rússia e Ucrânia faz com que haja um isolamento muito forte por parte da Rússia no mundo ocidental, especialmente Europa, Estados Unidos e Japão, enfim, mas a Coreia do Norte não tem uma crítica forte em relação à Rússia no que diz respeito à guerra com a Ucrânia. E o ministro de Defesa da Rússia viaja para a Coreia do Norte para assistir o desfile militar. Se bem que não somente assistir o desfile militar, mas evidentemente ter uma aproximação maior, pelo menos simbólica, dos dois países, tudo bem? Agora, o que está ocorrendo é que Kim Jong-un, possivelmente no exterior, conforme nós dissemos, Kim Jong-un não viaja, exceto em raríssimas ocasiões. O momento em que Kim Jong-un viaja foi para encontrar Putin no ano de 2019, conforme nós falamos. Além disso, para a mesma cidade de Vladivostok, onde há o possível encontro futuro aí dos dois governantes. E em 2019 ainda, o Kim Jong-un viajou para o Vietnã, atravessando a China, para encontrar o governante Donald Trump, no contexto ali da tentativa de aproximação das duas Coreias ao longo da administração de Donald Trump. E aí fica-nos a foto do encontro entre ambos, e a grande pergunta é: o que Kim Jong-un ganharia com um eventual encontro com Vladimir Putin? Bem, uma das discussões é que busca-se, por parte da Coreia do Norte, exercícios militares envolvendo a China, a Rússia e a Coreia. Isto seria algo similar às relações militares que já existem entre Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. Então o debate é muito simples, embora na prática seja muito complexo, que é o seguinte: a Coreia do Sul, o Japão e os Estados Unidos, de tempos em tempos, fazem exercícios militares para mostrar a sua aliança, evidenciarem o quanto são próximos e o quanto estariam preparados para uma guerra. Além disso, são aliados fundamentais de mútua defesa, especialmente a dependência. Existe uma enorme dependência da Coreia do Sul e também do Japão em relação aos Estados Unidos. Tudo bem? Agora, importante também observarmos que isto irrita muito a Coreia do Norte, naturalmente, que se sente ameaçada por esses exercícios militares e tal. E aí, se houvesse, portanto, exercícios militares entre a Coreia do Norte, o território russo e a China, nós teríamos, sem dúvida, algo que seria similar ao que já ocorre, mas por parte de outros aliados. Tudo bem? Então é importante este ponto. Outro aspecto que se debateu aí do possível encontro seria um fornecimento de alimentos e também de fontes de energia, gás, eventualmente, ou mesmo petróleo da Rússia para a Coreia do Norte, bem como também a Coreia do Norte tendo menor dependência da China. É algo a ser debatido. Agora, a China tem na Coreia do Norte um importante colchão, muitos analisam assim, numa possível interferência militar norte-americana na Coreia do Sul, certamente faz com que a Coreia do Norte seja uma zona de tampão entre as tensões e influência norte-americana na Coreia do Sul e do Japão em relação à China, certo? Além disso, nós temos que observar também a possível ajuda para a Coreia do Norte
de projetos militares para que a Coreia do Norte tenha um desenvolvimento militar com maior capacidade tecnológica e também para desenvolver de maneira muito melhor a sua capacidade nuclear. Então, a Coreia do Norte teria isso a ganhar se vendesse armas para a Rússia no momento em que a Rússia precisa muito de armamentos, conforme nós observamos no desenvolvimento da guerra entre Rússia e Ucrânia e tal. Outro aspecto, por fim, seria o fornecimento de um submarino para a Coreia do Norte por parte da Rússia. Mas tudo isso está apenas na hipótese divulgada pela imprensa dos Estados Unidos, que certamente nos faz fazer análises e quais seriam os desdobramentos de uma possível relação diplomática e aproximação da Rússia e da Coreia do Norte no sentido de fornecimento de armas e, claro, o que a Coreia do Norte ganharia em troca. E aí foi debatido um pouco isso. Espero que tenhamos compreendido. Gostaria de reiterar o nosso pedido aqui para que você jamais deixe de respeitar a geografia, compartilhe o nosso conteúdo e, obviamente, venha estudar com a gente. Tchau, pessoal!